Olá, boa noite a todas, a todos. Mais um programa Charme e Poder, também com a ausência da nossa querida vereadora Andréa Capriotti, mas aqui com a Karen Gaspar nós vamos continuar tentando. Bem, né? Estamos conduzindo bem. Mas vamos fazer um coro? Vamos. Andréa, volta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Volta, Andréa! A Andréa está tendo que resolver realmente alguns probleminhas final aí do nosso ano, município, né? É verdade, final de ano, então tem muita coisa que acabou tumultuando e ela está lá conduzindo da melhor forma possível, né, vereadora? Isso. Mas mais um programa aqui firme e forte. Continuamos, né? E hoje nós estamos com um tema muito importante, aliás, modéstia à parte, quase todos os nossos temas são importantes, né? Mas um tema muito importante que é a função, os desafios e os avanços do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar e, evidentemente, os conselheiros tutelares ou conselheiras são conquistas e avanços relativamente recentes. É da década de 90, tá? É uma legislação, já é fechado na nossa sociedade, no Brasil todo, a existência de conselhos tutelares, cuja função, a Karen sabe disso melhor do que eu, pela área de direito, é proteger crianças e adolescentes de toda e qualquer retirada de direito ou violação de direito que possa acontecer ou pelo Estado, pela sociedade, ou por eles mesmos. E aí me tem uma dúvida um pouquinho, né? E para falar disso, nós trouxemos aqui o Vinícius Leonardo Ferri, que é um jovem... Muito jovem, diga-se por sinal. Conselheiro tutelar. Então, Vinícius, se puder cumprimentar os nossos, dê o seu boa noite, se apresentar, fique à vontade. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e à TV por ter cedido esse espaço para falar sobre o Conselho Tutelar e falar dos direitos da criança e do adolescente, que é muito importante, né, estar discutindo com o público. Mas antes de começar, desculpa até interromper, eu estava aqui nos bastidores conversando com o Vinícius. Ele pode não ter cara, mas ele tem 25 anos, gente, ele é muito novo. Então, assim, de acordo com o plano da juventude, ele é um jovem ainda. Isso. O que te incentivou a entrar numa área assim de tanta responsabilidade? Porque a gente, geralmente, quando fala juventude responsável, né? E um jovem, assim, querer entrar num caminho desse, né? Ter essa motivação. O que te motivou, né? Então, eu comecei desde cedo a trabalhar com associações, em ONGs. Quando eu estava com 15, 16 anos, nós montamos a biblioteca na escola onde eu estudei, Major Telmo, junto com a mãe de um aluno. E nós, nossos amigos, montamos a biblioteca que não funcionava. E nós começamos cada um ia em um dia, ficava tomando conta da biblioteca. Então, assim, desde cedo eu comecei a atuar em associações e coisas do tipo. Com 19 anos eu entrei na saúde, comecei a trabalhar como agente de prevenção de DST e AIDS, né? E foi onde eu comecei a ter contato com o público, onde eu tive que desconstruir muitos conceitos que eu tinha, ainda mais com o público LGBT, sobre mulheres, né? E que eu comecei a trabalhar muito com eles. E criança também era algo que, sempre que eu via alguma criança numa situação com alguma doença sexualmente transmissível, era algo que chocava ainda mais, com HIV, que foi transmitido no parto, muitas coisas do tipo. Agora, no Conselho Tutelar, eu comecei a me interessar através da minha mãe, né? Ela fez o curso de pedagogia, então o TCC dela foi totalmente voltado à criança e adolescente, e ela se candidatou ao conselho e também foi conselheira aqui do município, a Isabel. E quando ela falou que não iria se recandidatar, como eu já tinha a idade, tinha os requisitos que era pedido, né, para se candidatar ao conselho, me veio à vontade. Como eu gostava muito do trabalho dela, participava em reuniões que ela ia, palestras, eu tive a vontade de estar participando também. Legal, né? Mas muito, uma história, e é uma história construída com ações, né? Ele não ficou retido estudando, não. E aí você percebe também no depoimento que a falta de conhecimento não é igual a preconceito.
Ele quebrou alguns paradigmas da vida dele, né? Então, porque era falta de conhecimento e não preconceito. Eu acho isso legal deixar. Então, segundo as nossas pesquisas, a função do conselheiro, ou da conselheira, que foi a Isabel que se iniciou. E, Karen, eu fiquei muito triste. Nós tivemos a eleição do Conselho Tutelar renovada agora. E, assim, pessoas com um compromisso imenso com a situação da criança e do adolescente não foram eleitas. Entre elas, infelizmente, a Isabel, né? Evidente que nós não sabemos os que foram, o que farão. Mas é que, como a gente já sabia do papel dela, fiquei muito triste. Trabalho. É muito triste. Então, aí nós ouvimos que o papel do conselheiro é proteger a criança e o adolescente, ou a adolescente, contra a violação dos seus direitos, e é mencionado mais ou menos explicitamente pelo Estado, pela sociedade ou por si mesmo. Isso. Dá para exemplificar um bocadinho o que seriam essas violações? Por quê? Às vezes, as violações são tão frequentes que passam a ser consideradas normais. Mas como isso é uma retirada de direito? Não é. E aí você vai refletir. Como, né, por exemplo, achar que mulher não precisa ganhar o mesmo que homem, né? Ou que não precisa ter a mesma responsabilidade profissional. Então, como é que é isso? Exemplifica, por favor, para nós aqui, para mim, né? Karen deve saber algumas obviedades que passam desapercebidas. É que, às vezes, a violação do direito é tão frequente, é tão habitual, que nós achamos que é normal, que é comum, né? Que não tem nada de errado. Mas a violação de direito, por exemplo, dos pais ou responsável, pode acontecer de várias formas, de agressão física, que é o que mais se demonstra, claro, mas também pode ser através de violações psicológicas, que seria uma alienação parental, né? O pai colocando o filho contra a mãe ou vice-versa. Então, assim, quando a agressão por parte da família é psicológica, é muito mais difícil de se detectar. E a criança fica com medo de falar, porque o pai tem o afeto, tem todo aquele convívio, né? Não vai falar o que acontece. Então, é muito mais difícil de detectar essa violação de direito. Por parte do Estado, seria falta de vaga em creche, em escola. Às vezes acontece muito de perseguição da escola com um aluno que, às vezes, tem uma liderança maior, quer mudar algo que vê errado na escola, então muitas vezes acaba sofrendo perseguição também. Vão muitas denúncias dessas no Conselho Tutelar. Olha só. Sim. E na escola? Na escola. E por parte, em razão da sua conduta, seriam várias maneiras também, né? Seria o auto infracional, dependendo do motivo do auto infracional. Quando é praticado por criança, o conselho não é o auto infracional, né? Mas quando pratica algo que seria ilícito, o conselho tutelar faz encaminhamentos, o conselho tutelar atua. Para adolescente também, tem que fazer o acompanhamento. Nós fazemos né? o acompanhamento, encaminhamos para serviço, psicólogo, serviços comunitários. O pior grau, né, que é onde o conselheiro também, né, tudo que envolve, né, os jovens, as crianças, o conselho tutelar ele tem que estar presente. E eu vejo assim como já chegou no estopim, porque assim, enquanto um adulto está expondo a criança, está expondo o adolescente, prejudicando, fazendo qualquer ato, né, contra o direito da criança e do adolescente, você vai lá e você consegue, né, tira essa criança, faz isso. Agora, quando o conselheiro não conseguiu agir lá atrás, quando o Estado não conseguiu agir lá atrás, e essa própria criança, ou esse próprio adolescente, ele mesmo se coloca em estado de risco, que são os bailes funks, né, que é onde a gente mais consegue visualizar a criança se expondo. Então, assim, lá não é alguém que está colocando, é ela própria que está se expondo. Para você pegar uma pessoa, né, uma criança dessa, e reestruturar, reeducar, eu acho que é um passo muito difícil. É aquele ditado que diz, né? Ou você se torcer
o tronco no início, destorcer é difícil, Destorcer né? é difícil. E até voltando, né, ao nosso programa passado, onde eu falei do mês de atenção às debutantes, Isso. uma das coisas que mais me deixou assim feliz foi perceber que essas meninas, na sexta-feira à noite, elas estavam indo dormir, porque 8 horas da manhã o ônibus estava passando para pegar elas. Então, assim, são meninas de locais de vulnerabilidade, né, extremos da Zona Norte e da Zona Sul, que convivem com isso. Para elas é normal isso. Então, tinham meninas de 14 anos, que aí né, volta até... Ficou tão normal que ninguém mais se importa. Verdade. Passar na frente de uma construção e falarem coisas obscenas para ela. Né? Gostosa é o que não é tão obsceno, mas falam coisas piores ainda. E é uma criança. É uma criança, é uma verdade. criança, né? Então... Eu imagino que isso que a vereadora Karen está levantando seja bastante comum, né? Até porque, Karen, eu tenho uma teoria, não sei se os que nos assistem, né? Se a menina, principalmente a menina, se a menina, na sua casa, desrespeitada pelo pai, e não estou falando fisicamente, sexualmente, mas o pai xinga, o pai não dá atenção, tá? O pai agride. Verbalmente, não presta igual a sua mãe. Isso. Aí o irmão faz a mesma coisa. Olha, você vai lavar a louça, mas o meu irmão está assistindo TV, por que eu não posso assistir TV também, né? Ou por que eu não posso lavar ele? E aí ela vai buscar fora de casa uma compensação. E corre o risco de repetir isso. Acho que você encontra bastante isso. Isso é muito frequente, né? No conselho. Esse tipo de reclamação, uma das minhas primeiras atuações no conselho era relacionada a isso. Uma menina que fugiu de casa porque não aguentava esse tipo de pressão. E não era equilibrado o tratamento que ela sofria com o que o irmão dela... Sabe, o irmão dela podia se dedicar aos estudos, podia ir jogar bola, sair com os amigos, e ela tinha que ficar com os deveres de casa, porque ela, como mulher, era a função dela cuidar da casa. É a função dela, a função dela, então, ela nasceu para isso, né? E assim, isso é algo que tem que ser conversado, é claro, você não vai tirar a adolescente da família, colocar no abrigo, mas tem que ser trabalhado a família. Então, é uma das atribuições do conselho encaminhar a família para um serviço, né, com psicólogo, para que seja quebrada essa visão do patriarcal, né, essa visão que ela tem que cuidar dos irmãos mais novos, ela tem que lavar a casa, arrumar a cama, e não pode se dedicar aos estudos, não pode praticar um esporte. Nem aos estudos havia essa limitação? Não, é limitado porque ela não pode... Eu acho que ela só tinha a obrigação de ir para a escola. De ir para a escola, mas quando chegava tinha que cuidar dos irmãos, tinha que limpar a casa, tinha que fazer as tarefas de casa. Algo que não condizia com a idade dela e que o irmão, já que tem as tarefas, tem as obrigações, que a família poderia dividir. E não iria sobrecarregar ninguém. Aqui também tem que deixar bem claro, né? Eu acho que assim, quando falaram da lei da palmada, né, que criança não pode trabalhar, gente, é diferente você chegar na sua casa, você ter 2 filhos e os seus 2 filhos ajudarem a fazer, é uma coisa. Agora, você ficar sentada no sofá e fazer com que a criança faça todas as... Aí não pode, né? Mas fazer uma criança, olha, estica a sua cama, passa uma vassoura, e sendo dividido, equilibrado, não tem problema. E que não prejudique, né, com as outras tarefas, o estudo. Então, Vinícius, nós vamos fazer um intervalozinho bastante rápido, mas aí eu acho que todas nós gostaríamos, inclusive os telespectadores, de saber como é que isso é tratado, porque foi demandadas outras coisas, foram demandadas. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já e você nos conta como é que foi o encaminhamento. Tá ok. Então, fica um bocadinho aí que nós já voltamos. Então, estamos aqui de volta com o nosso programa Charme e Poder, hoje com a ausência da Andréa Capriotti, mas com a nossa parzinho aqui, né? Par de dois. Par de dois, a Andréa. E com o Vinícius Leonardo Ferri, que está terminando o seu mandato de conselheiro tutelar e vai continuar dizendo aqui um monte de experiência, nos dizendo aqui veio, para que serve o conselho tutelar. Mas antes eu queria passar uns dados que nos foram entregues aqui. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, no primeiro semestre deste ano, o Disque 100, que é o Disque Denúncia,
que tem privacidade, recebeu 66.518 denúncias de violações de direitos humanos. Dessas 66.000, 42.114 eram referentes à violência contra crianças e adolescentes. 63% das denúncias contra crianças e adolescentes. Isso os que conseguem denunciar. E destas, tá, a violência psicológica foi identificada em 47% das chamadas, que foi o que o Vinícius nos falou no primeiro bloco. Depois veio a agressão física, 42%, e a gente tem exemplos horríveis de crianças que são mais do que violentadas fisicamente, são mortas em função disso, né? E o abuso sexual, 21%. Então, Vinícius, conforme nós dissemos, como é que é esse acompanhamento, não é, Karen? Como que essa família fica assistida, né? Por quanto tempo? Porque a gente sabe que não termina ali, né, o seu trabalho. Não é só acompanhar um adolescente num ato infracional ou uma criança que fugiu e retornar para... Então, como que é todo esse acompanhamento, assistir essa família como um todo? Não é algo rápido, né? Quando demanda o serviço, a família passa com um psicólogo ou a criança com um psicólogo, é algo que é lento, você vai vendo a mudança, mas é demorado. Então, assim, o Conselho Tutelar ele faz o acompanhamento, ou seja, ele notifica a família para estar retornando no Conselho sempre que possível, né? Porque a demanda também é muito grande do Conselho Tutelar. Mas nós fazemos o acompanhamento e os encaminhamentos para a família, passar com psicólogo, pode ser da rede pública ou privada, né? Particular seria a família que se disporia a particular, a pagar. Então, tem convênios, tem convênios. algumas associações que fazem convênios com a prefeitura e fazem um atendimento, associações, por exemplo. Mas normalmente encaminha-se para o CREAS, para o CRAS, que é para trabalhar o vínculo familiar. E daí pode surgir outras demandas. A criança também é encaminhada para... Existem especialidades no município. Por exemplo, abuso sexual é encaminhado para o núcleo acolher, que faz todo esse trabalho com a criança, e para o CREAS também, que é para passar com assistente social e psicólogo. Entendeu? Então, assim, existem muitas áreas de trabalho no município. Tem o CAPSI, quando a criança precisa de um atendimento mais especializado, por conta do... E assim, nós sabemos que nós avançamos muito no Brasil e também em Osasco, com toda a atenção, tanto do ex-prefeito Emídio quanto do prefeito Jorge Lapas, nós avançamos muitíssimo nesse serviço. Mas também sabemos que, às vezes, ele não dá conta da demanda. Com certeza. Tá? Notadamente, a demanda com atendimento psicológico para a família. E eu sei disso porque eu estou mais de longe acompanhando 3 crianças, né? Cujos pais se separaram, a mãe se casou novamente, já é mãe com o outro parceiro, e o pai agora, né, está morando com uma outra mulher que tem 2 filhos, e simplesmente abandonaram as 3 crianças. Você comentou num programa passado. Eu comentei, quer dizer, abandonaram. Aí a avó procurou o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar deu os primeiros passos, e um dos passos era dizer para esse pai que ele tem que dar conta dos filhos, não é? Toma que o filho é teu. E agora ela tem reclamado, quando eu a encontro, que o Conselho Tutelar, o conselheiro, no caso, não tem mais acompanhado o caso. Eu falei, mas precisa ter um acompanhamento psicológico, essa família tem que manter os laços. Falou, não tem mais consulta, nada. Quando isso acontece, o que a família faz? Procura quem? Então, é que assim, o Conselho Tutelar, ele vai acompanhar a família para ver se está seguindo as consultas com psicólogos, está seguindo os encaminhamentos, né? Só que não tem especialidade no Conselho Tutelar. Eu não posso atuar como psicólogo ou advogado. Lógico. Mas assim, se a família, se a família vê que não foi o suficiente, que a criança ainda continua com dificuldades por conta da violação de direitos que ocorreu, que ainda precisa de uma continuidade no tratamento, ela pode procurar o Conselho Tutelar, explicar que a criança ainda está com alguns problemas, com dificuldade, para que seja feito encaminhamentos novamente para os serviços necessários. Porque, na verdade, assim, acho que
dar mais clareza do trabalho do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar ele chega, identifica e fala, bom, a família vai passar para um psicólogo, faz o encaminhamento, a rede, tudo, ou na rede pública ou na rede privada, faz esse encaminhamento, o Conselho Tutelar faz assim, ó, daqui 3 meses, depende, né, do caso, eu volto para ver como que foi o progresso com as consultas. Teve progresso? Bom, continue as consultas, porque é muito bom. Mas eu, conselheiro tutelar, terminei por aqui, porque até aqui surtiu efeito. Então, agora encaminha. Mas, assim, o que se faz? Eu até fico gaga. O que se faz com este pai, com esta mãe, que simplesmente diz, não quero ficar com essas crianças? E aí, Karen, é evidente que essa menina, que esse menino, que deve ter 15 ou 16 anos, e o menino deve ter 10 anos, e tem uma piquititica, com uns 4, 5 anos, como é que essa criança está se sentindo? Aí ela é rebelde, aí ela foge de casa, como você mencionou. É que quando chega no conselho tutelar, é quando o pai e a mãe já não vê nenhuma saída. Entendeu? Eles acham que a criança, o adolescente está perdido e vai lá e quer entregar. E não é assim. A procura ao conselho tutelar tem que ser antes, tem que ser quando começa a ver que tem a criança está apresentando alguns sinais de rebeldia ou que não condizem com aquela, né, com padrão da faixa etária, né? A criança passa por uma transformação quando passa para a adolescência, quer conhecer coisas novas, tudo. Sim. E assim, o pai, a mãe, a família tem que ficar mais ligado naquela criança. Então, viu que a criança apresenta outros comportamentos e que está enfrentando problemas na escola, evasão escolar, notas baixas, já pode procurar o conselheiro tutelar para encaminhamento para psicólogo, para a rede pública. Entendeu? Então, o Conselho Tutelar não atua só em denúncia. O próprio pai pode pedir o auxílio do Conselho Tutelar para me ajuda. Com certeza. Agora, nós sabemos que quando o pai não paga a pensão num processo jurídico, judiciário e tal, ele é preso. E o pai que abandona esses filhos, abandona de menor, não é isso? Sim, ele pode ser responsabilizado, vai ser gerado um processo, né, no Ministério Público, vai ser... Se ele fala, não tem jeito, eu quero deixar meu filho aqui. Nós informamos ao Ministério Público e o Ministério Público toma as medidas judiciais. Mas ele não é preso. Não é preso, mas... Agora, eu fico imaginando, olha que situação, né? Vou continuar com esse exemplo, porque eu acho que ele é bem modelar. O Ministério Público obriga esse ser a dar conta, esse ser e aquela ser também, a darem conta dos 3 filhos que geraram. Tá? Eles não os querem. Você já imaginou o acúmulo de agressão e de violência? Sim. E aí não tem como, né? Os filhos já se sentem negados na própria casa, né? Onde eles deveriam ser aceitos. Sim. E aí nós sabemos que, por melhor que seja os centros de referência e de acolhimento, são centros de referência e de acolhimento, não são relações afetivas. É muito complicado, né? Sim. Nós tivemos uma outra situação, falando das situações que passou no conselho, né? Em que nós não sabemos até agora o motivo que a criança foge de casa e vai para outras cidades, né? Já foi para várias cidades, até estados diferentes. E não temos ainda, não teve um diagnóstico do motivo por que ele foge. Ele também não fala, ele é evasivo. Só diz que se voltar para casa ele vai fugir novamente. Então, assim, foi conversado com o pai, com a mãe. A criança foi acolhida, porque ela falou que se voltasse, ela fugiu mais de 8 vezes de casa. Nossa. Ela falou que se voltasse para casa iria fugir. E não então, fala se houve algum ato de abuso. No serviço de acolhimento, não fala nada. Se tem agressão, se tem... Passou por exames. Então, sempre que era marcado, a criança fugia e não conseguia passar. Então, a criança foi colocada no abrigo para que fosse trabalhado a família e a criança, para que a criança conseguisse ir também para os serviços e não fugisse, porque ela é uma das situações que ela se coloca em risco, porque ela pedia carona para caminhoneiro, ela ia de qualquer forma. Você percebe que uma criança... Desculpa, quantos anos? A criança, ela tem uma faixa etária de 11 anos. 10, 11 anos. Então, você percebe que, assim, a criança tem medo, né? Geralmente a criança tem medo de ficar sozinha, de escuro. Ela prefere dormir na rua
né, sozinha, do que ficar embaixo de um teto, né, com pessoas que ela conhece. E quando ela foi para esse centro, esse abrigo, ela deixou de fugir? Ela fugiu uma vez, mas foi uma noite e retornou. Ela mesma retornou? Ela procurou o abrigo e até o momento se encontra no abrigo, fazendo as atividades. Então, entendeu? Porque nós não sabemos o que acontece, mas muitas vezes a criança tem um bloqueio que ela não vai falar, e só o psicólogo, o psiquiatra, que vai conseguir trabalhar para entender o que está acontecendo. Agora, eu conheço o Vinícius já, né, nós militamos na mesma área de direitos humanos. Sim. Aliás, sábado passado, ou retrasado, houve a Conferência Regional de Direitos Humanos aqui na nossa cidade, né? Isso. Qualquer dia a gente precisa trazer aqui as decisões dessa conferência. Verdade. E nós estivemos muito juntos aí no problema das ocupações das escolas em Osasco, né? Segundo o que eu acompanhei, não houve violência policial significativa, sempre há uma pressãozinha, né? Não houve violência significativa, mas nós identificamos que há, sim, uma violação de direito. Sim. E eu me lembro de ter ouvido você falar isso. Você não quer falar um pouquinho dessa experiência, que seria uma violência do Estado, né, contra a criança? Nós não temos muito tempo, mas você pode falar aí para nós isso. Uma fala rápida, né? Assim, pelo que eu acompanhei, os adolescentes estavam querendo uma conversa, né, com o Estado sobre a reorganização das escolas e não estavam tendo essa conversa, não. Por isso que houve a ocupação, para que se tentasse um diálogo com essa juventude que está querendo participação política. Isso está até previsto no Estatuto da Juventude, né, que é dever do Estado, essa conversa com os adolescentes, né, e a inserção política desses adolescentes. Então, né, nada... Vai na contramão, né? Vai na contramão. A gente implora para a juventude querer política e o Estado inibe. Quando eles estão fazendo a parte dele de querer uma participação política, e o Estado até não estão trazendo a juventude para participar politicamente de fato, né? Mas assim, houve relatos de alunos, não vou falar o nome dos alunos, nem da escola, mas que disseram estar sofrendo pressões dentro da escola, sendo ameaçados de serem expulsos da escola. Então, assim, o Conselho Tutelar está acompanhando esses alunos, está fazendo o levantamento, né, dos líderes, dos presidentes de grêmio, para que não haja essa pressão. Porque o que eles querem é uma participação política. E eles querem ter direito a ser ouvidos, né? É dever do Estado fornecer esse espaço para esse debate político. Eu acho que não houve assim nenhuma violência, até porque o Conselho esteve presente nas ocupações, evitando o abuso policial. Abuso, né? Então, infelizmente, nós chegamos ao final do programa. A gente se embala tanto aqui, né? Mas com certeza nós teremos a oportunidade de continuar o diálogo, até porque este ano mudam os conselheiros, né? Então nós vamos poder trazer aqui alguém. Então eu queria que o Vinícius se despedisse, depois a Karen, para a gente poder... Boa noite a todos e novamente eu gostaria de agradecer à TV por ter fornecido espaço para o diálogo, ainda mais com essa área, né, frágil que é a criança e adolescente. Verdade, verdade. Bom, muito obrigada por mais um programa. A gente não pode esquecer, os principais atores para defender essas crianças são as denúncias, principalmente as anônimas. Então, Disque 100, chame o Conselho Tutelar, né? É mais do que importante para a gente resguardar o direito de quem não consegue gritar. É isso aí, nos aguardem para o próximo programa. Um beijo.